Programa Dose de Prosa, com Jair Beloubi. Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes. Olá você! O programa Dose de Prosa hoje vai focar um assunto extremamente interessante. O tema da nossa entrevista hoje é como está a caridade no mundo corporativo. Eu estou nesse momento na sede da Creche Alvorada. Estou aqui com meu amigo Renato D'Aloia, que é o idealizador dessa creche. E é com ele que nós vamos bater um papo, certo, Renato? Olá, Jair, tudo bem? Olá, vocês que estão aí nos assistindo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez a gente está falando da Creche Alvorada. Uma coisa que me dá muito orgulho e muito prazeroso em falar de uma instituição que nós tivemos aí a bênção de Deus e junto está construindo lá desde 2009 que a gente começou a idealizar esse projeto. Obrigado pela oportunidade. Renato, vamos conhecer um pouco mais de você. Da onde você veio, o que você fazia, afinal de contas, quem é Renato D'Aloia? Renato D'Aloia é mais um lutador como todos os brasileiros aí, né? Eu sou natural de Marília, também do interior do estado de São Paulo, de uma família humilde. Trabalho desde os 9 anos de idade, né? Meu primeiro registro foi aos 11, na carteira de trabalho, coisa que hoje não pode mais, né, Jair? E a gente sempre teve aí uma caminhada difícil, mas graças a Deus, vencedora. Você trabalhava com o que, Renato? Jair, eu já fiz de tudo um pouquinho, mas o grande foco, na realidade, desde de pequeno, foi relacionado à venda, parte comercial. Então, comecei vendendo paçoquinha na rua, banana dentro da carriola e acabei a minha carreira de vendas como representante comercial, gerente comercial de cama, mesa e banho. E hoje tenho um pequeno empreendimento aí, um comércio no ramo de alimentação, que é o Empório Recanto das Árvores em Ribeirão Preto. Muito bom, Renato. E você sempre teve uma inclinação muito grande para ajudar pessoas carentes. Explica para nós como foi isso. O que você fazia por elas? Sempre fez por essas pessoas carentes? Qual que era o seu jeitão de fazer as coisas? Jair, não sei se eu tive uma inclinação para fazer. Eu acho que a inclinação sempre eu tive foi para receber. Como eu te disse, né? A gente vem de uma família bastante humilde e desde pequeno a gente recebeu muita doação, tá? A gente recebia doação de comida, de roupa, e eu sempre tive comigo assim, o dia que eu puder, o dia que eu tiver condições, eu quero retribuir, né? Então, é o que eu procurei fazer a partir do momento que eu comecei a ter uma situação um pouco melhor financeiramente. É tentar devolver para quem precisava aquilo tudo que eu já recebi um dia. Bem, Renato, eu acho que fazer caridade, não que seja fácil, mas fazer caridades de vez em quando, assim, é uma coisa. Aí, de repente, você tem a ideia de ter uma creche. Aí é uma coisa bem mais diferente. Como é que foi? De onde veio essa ideia de você ter uma creche? Como é que apareceu essa ideia? Era um sonho antigo? Como é que aconteceu isso? Então, Jair, numa dessas oportunidades profissionais, que eu era gerente comercial de venda, eu estava trabalhando em Belo Horizonte com um representante nosso lá. E na quinta-feira ele falou para mim, era uma quinta-feira, né? E ele falou para mim que ele precisaria parar um pouco mais cedo, porque ele tinha um grupo de amigos que fazia comida e distribuía para catador de papel. E então eu fui conhecer esse trabalho deles lá. Então eles se reuniam lá, um grupo de amigos, e faziam uma macarronada, uma sopa, né? E colocavam em marmitas e saía distribuindo na rua. E aquilo realmente assim me tocou muito. Eu achei que era assim, era um gesto tão lindo, tão
bonito e de um custo muito baixo. E fazia uma diferença enorme a hora que aqueles catadores de papel, de reciclado, recebia comida. E eu cheguei em casa no sábado, eu fui comprar um caldeirão, e falei, eu vou fazer a mesma coisa em Ribeirão no sábado, durante o almoço. Então foi aí que a gente começou, dentro da minha casa, morava num apartamento pequeno, e eu conseguia fazer ali 24 marmitex, devido ao tamanho do meu apartamento, o tamanho do fogão, e eu fui então buscar um lugar para me entregar essas marmitas. Então foi aí que eu comecei a fazer esse trabalho de solidariedade, de caridade, que era fazer a doação dessas marmitas. E eu cheguei a um depósito de catador de papel e fazia essas entregas para os catadores. Só que era muito mais gente do que as 24 marmitas que eu conseguia produzir na minha casa. E a comida era da qualidade que nós almoçávamos no sábado. Então, assim, eu não fazia uma comida diferente para doar. O que eu doava era o meu almoço de sábado, onde eu almoçava eu, minha esposa e meus 2 filhos. E o resultado disso foi tão bacana nesse depósito, Jair, que o dono do depósito um dia me chamou e falou que ele ia contratar uma cozinheira, que ele ia começar a fazer essa refeição para servir os catadores de papel dele, me dando aí uma oportunidade de levar essa doação para outro lugar. Foi quando eu fui para a favela do Jardim do Trevo e comecei a distribuir essas marmitas aqui na favela, que fica ao lado da creche Alvorada. Se lá no depósito a quantidade de marmitas já era pouco, imagine na favela. Então 24 marmitex não dava nem para começar a brincadeira. E em frente à favela tem o prédio, onde hoje é a sede da creche Alvorada, que era uma instituição beneficente também, ligada a uma igreja evangélica, que estava abandonado. Então eu fui procurar essa instituição para que eles pudessem me abrir o local para que a gente começasse a fazer essas marmitas aqui. Puxa vida, Renato, agora eu estou lembrando bem aqui, em 2009, num churrasco na casa do Abrão, você me falou dessa ideia sua, dessa creche, desse lugar que você havia visto, e você tinha ideia de montar lá uma creche. Eu fui conhecer o local e não nego para você que eu me assustei com aquilo que eu vi, o estado que estava, o lugar, o local que estava depredado, completamente acabado. E aí eu fiz até uma insinuação para você, eu digo que foi até um pouco desagradável, mas você lembra o que eu falei para você naquela época, Renato? Eu lembro bem, Jair, porque assim, ó, tudo que aconteceu na história da creche Alvorada são coisas que sempre ficaram marcantes na nossa vida, né? E quando eu levei essa proposta, essa ideia de montar a creche, foi baseado na necessidade da comunidade que eu via todo sábado, aquele volume enorme de crianças que vinham almoçar e eles não tinham onde ficar durante a semana. E quando eu era criança, eu frequentei creche. E a creche para mim e para minha família era algo de extrema importância. Era onde eu podia sair da rua e ter um lugar, principalmente para fazer as refeições. Coisa que as crianças dessa comunidade tinham essa deficiência. Então é aí que nasceu realmente o sonho da creche. Eu estava dentro do imóvel e queria então transformar, né, esse imóvel, que nem você falou, depredado, todo destruído, num espaço onde a gente podia atender. E quando eu levei a proposta para você e para os amigos que estavam nesse churrasco, até você falou para mim se eu estava ficando louco, né? Você falou, porra, isso é coisa de louco, porque não dá para, dentro da nossa realidade atual, pensar jamais, né, em transformar aquele prédio, aquele imóvel no estado que ele estava, em alguma coisa para prestar serviço para alguém, mesmo porque a gente não tinha nem dinheiro, nem conhecimento, nós não tínhamos nada, né? Eu só tinha boa vontade, né? E aí eu fui aonde? Fui atrás de amigos que eu poderia contar, que também seriam pessoas de boa vontade. Tá aí o nome da creche, né? Que começou como Alvorada, Associação Amigos de Boa Vontade. Então, Renato, cara, eu me sinto extremamente feliz por você ter permitido que eu sonhasse o seu sonho junto com você.
Me sinto muito feliz hoje com o resultado que teve. Mas aí eu lembro muito bem o seguinte, nós vimos o prédio, eu decidi estar com você na empreitada, e aí nós dissemos o seguinte, olha, nós precisamos comprar o prédio. Como que nós vamos construir alguma coisa num prédio que não é nosso? E aí teve aquele desafio que me deu calafrio na espinha, me arrepio até de pensar. Nós decidimos comprar o prédio. E aí, Renato, como é que foi essa empreitada de comprar, antes de tudo, o prédio para depois montar a creche? Conta para nós aí como é que foi esse tremendo desafio. Então, esse desafio, você vê, a partir daquele churrasco, a partir daquele momento que a gente começou a formar esse grupo de amigos, que eram poucos, né? Já era ali meia dúzia de casal que a gente estava conversando. Quando veio então aí uma projeção, né, de como a gente poderia montar essa instituição, que aí veio, né, a proposta de estar fazendo arrecadação de dinheiro, porque a gente não tinha. Então foi quando nós fomos procurar a igreja Fonte da Vida, que era o proprietário do imóvel, e eles mandaram avaliar o imóvel, que foi avaliado em 120 mil reais, valor esse que eu estou te falando há 12, 13 anos atrás. E para quem não tinha R$1 no bolso, 120 mil era muito longe, né? Era muito longe. Qualquer valor para nós era longe. E eles foram assim bem claros também, assim, eu vou vender o imóvel, né? Mas o primeiro comprador que aparecer leva. E nós não poderíamos contar com isso. Então nós fechamos um contrato de aluguel, de locação. Então nós pagamos 1 ano de aluguel e tínhamos o direito de compra 1 ano depois. Então nós assumimos com o antigo proprietário, né, que durante 1 ano a gente ia fazer de tudo para arrecadar esse dinheiro. E a gente começou a fazer campanhas, fazer eventos, fazer pizzas, fazer uma série de coisas para fazer essa arrecadação de dinheiro. E junto com ele veio então, Jair, a necessidade da gente mostrar para as pessoas onde é que a gente estaria investindo o dinheiro que estava sendo doado. Então nós tivemos aí a audácia de começar a reformar o imóvel antes mesmo dele ser nosso. Nós tínhamos assim uma confiança tão grande em Deus e nas pessoas que a gente iria conseguir. Então todo o dinheiro arrecadado a gente começou a colocar no imóvel, porque a gente tinha que transformar o visual dele, porque ele era muito feio, ele era muito deprimente. Então foi aí que a gente começou essa batalha insana, né? Posso falar? Porque a gente sabia que ia dar certo, mas a gente também não sabia que em 1 ano a gente ia conseguir fazer tanta coisa como nós fizemos. Renato, nessa época você trabalhava em São Paulo, você ficava lá em São Paulo e vinha no final de semana. Eu também tinha meu compromisso de trabalho, como tem até hoje, como você tem até hoje. Como era dividir esse tempo, Renato? Cadê o tempo para trabalhar, cumprir todos os compromissos do trabalho e ainda cuidar da creche? Como é que era isso? De onde veio esse tempo? Então, Jair, eu acho que o tempo a gente tem que administrar. O tempo é nós que administramos. Falar que isso tudo foi planejado, não foi, né? Nos últimos 18 anos, eu trabalhei em São Paulo. Eu ia para São Paulo todo domingo à noite. No domingo eu já dormia em São Paulo, para na segunda-feira de manhã estar lá. E por ser autônomo, eu conseguia voltar sempre na quinta-feira à noite. Então, na sexta, no sábado e no domingo, eu me dedicava praticamente 100% para a Alvorada. Isso, né, nos primeiros aí, até nos primeiros 5 anos de Alvorada, né, eu conseguia fazer essa administração. E você mesmo uma vez falou para mim que se você precisa que alguém faça alguma coisa, procure aquele que não tem tempo. Aquele que tem 100% do seu tempo tomado é o que vai encontrar 5 minutinhos, 10 minutinhos, mais um tempinho para ajudar. Aquele que só dá a desculpa que está ocupado, esse realmente não consegue administrar o tempo dele e aí não consegue fazer mais nada. Renato, nessa época da construção da creche, nós tínhamos inúmeras pessoas nos ajudando. Parece que era um apelo forte, né? Ver aquela depredação. Parece que o pessoal se sentia mais tocado no coração. E o tempo foi passando. E hoje a gente, infelizmente, né, já não tem tanta gente junto conosco. Temos algumas pessoas
são fiéis, mas nem tantas quanto tínhamos. Será que eles imaginam que nós, já com toda essa estrutura que tem hoje a creche, será que eles imaginam que nós não precisamos mais de ajuda? Seria isso, Renato? Ou mudou um pouco as pessoas ou o jeito de quem está conosco agora? Jair, eu acho que mudou um pouquinho o perfil, né? Quando nós começamos o projeto, o nosso foco também era buscar pessoas físicas, que eram os amigos. Nós começamos por aí, né? Nós começamos pelos amigos. E com as imagens que a gente tinha da creche, filmes, fotos, daquele ambiente totalmente deteriorado, realmente causava nas pessoas um sentimento de dó, né? Então, assim, porra, eu vou ajudar porque eu preciso fazer aquilo se transformar. A partir do momento que a creche fez a reforma, abriu as portas, né, recebeu as crianças, que a princípio era para entrar 30, e já inauguramos com 65 crianças, porque a gente não conseguia deixar de fora. A partir desse momento foi crescendo, né, a corrente de pessoas físicas, só que eu vou aproveitar esse ensejo seu agora para falar que a gente continua precisando de ajuda, que a gente continua precisando de você, pessoa física, e principalmente da pessoa jurídica. É para isso até que a gente está aqui hoje, para pedir realmente que você se sensibilize com uma instituição de caridade, instituição essa que foi criada com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão, e hoje você, empresário, você, pessoa jurídica, tem como ajudar. Para nós, é o que a gente sempre fala desde o começo, a gente não tem fronteiras. Então, você não precisa ser de Ribeirão Preto para ajudar, você pode ser de qualquer lugar do país. Se você não puder ajudar a Creche Alvorada, você pode ajudar uma outra instituição perto de você. Agora, o que você não pode é perder a oportunidade de estar ajudando alguém. Então, eu queria esse recado aí que ficasse aí guardadinho no fundo do seu coração que está nos assistindo hoje, que a caridade, ela faz melhor para quem doa do que para quem recebe a doação. Então, esse perfil, Jair, ele mudou muito. Hoje a gente tem aí um perfil de empresários, né, de empresas que nos ajudam e nos socorrem nos momentos mais difíceis. A gente continua precisando de dinheiro, porque é o dinheiro que toca a instituição. As pessoas fazem a parte solidária, a equipe de trabalho faz a parte solidária, mas a única coisa que paga a folha de pagamento e os boletos é o dinheiro. O coração não passa na boca do caixa, Jair. O que passa na boca do caixa é dinheiro. Inclusive, a gente costuma falar, né, Renato, que nós somos abençoados por Deus. A gente tem um privilégio de ter Deus nos ajudando. Até porque todas as dificuldades que nós tivemos, de uma forma ou de outra, eram resolvidas. E sempre do jeito que a gente precisava. Até hoje é assim, né? Sempre que a gente precisa, alguma coisa acontece. Renato, passado esse tempo todo, desde que a gente começou com a ideia de ter uma creche, já se passaram de 13 anos aproximadamente, e hoje nós temos uma entidade exuberante, super respeitada na cidade. Aí eu pergunto, Renato D'Aloia, como que você se sente quando você vem na Creche Alvorada? Orgulhoso, Jair. Orgulhoso por a gente ter conseguido atingir, né, algo que nós não esperávamos que fosse ser dessa forma. Quando nós começamos o projeto, a ideia era tirar essa molecada da rua e dar alimento para eles. E ter um espaço para eles poderem brincar. Então hoje a creche é uma instituição renomada, de reconhecimento em todas as áreas municipais. Deixa eu perguntar a você, ela mudou a vida da comunidade? Com certeza absoluta. E uma situação muito interessante que foi o trabalho que é realizado através da assistente social, da psicóloga, que é o trabalho direcionado para dentro da casa. Então a creche, ela não atua só aqui dentro. A creche, ela não dá só o atendimento para a criança e para o jovem. A creche atua diretamente dentro das famílias. Isso houve um comportamento, uma alteração de comportamento dentro da casa. Todo aquele ritmo de violência que a gente tinha na comunidade, dentro das famílias, ao longo desses 12, 13 anos, foram
reconstruídos, né? Então hoje as famílias têm um outro comportamento, as crianças hoje têm uma outra educação, as mães e os pais têm outro tratamento, eles tratam os seus filhos de forma diferente. E uma coisa que não tem, na realidade parece que não tem, né, muito a ver com a instituição, mas nós chegamos a ter testemunhos da valorização dos imóveis que estão ao redor da Alvorada. Então até a valorização imobiliária em volta, ela foi assim, muito bem reconhecida, porque a gente está do lado de uma comunidade, de uma favela, só que tem todo um bairro que é onde o foco era o tráfico, o foco era a prostituição, e hoje nós temos ali uma instituição onde atende toda a comunidade e com isso fez valorização dos imóveis ao entorno da creche Alvorada. Renato, nós cuidamos hoje de 135 crianças e adolescentes. É claro que não poderíamos cuidar desse povo todo somente com voluntários. Então nós começamos devagar, mas tivemos que ter uma equipe profissional cuidando disso tudo, com uma pessoa que dirigisse isso, uma coordenadora. Conta para nós, Renato, quantas pessoas hoje são contratadas aqui na creche Alvorada? Hoje a Alvorada conta com 12 profissionais CLT, né, que são 12 profissionais que são funcionários realmente da Alvorada. Nós temos a coordenação, temos assistente de coordenação, temos psicóloga, temos a assistente social, temos os educadores, pessoal da cozinha, da limpeza. E fora essa equipe, Jair, que fica aí no nosso auxílio, né? Porque hoje, na realidade, a diretoria, os membros, né, os fundadores, a nossa obrigação hoje é fazer com que não falte nada para que essa equipe possa trabalhar e cuidar bem da instituição. Então, você que está nos assistindo, o Renato falou para vocês da necessidade de doações. Vejam só, pessoal, nós começamos todo o mês do Creche Alvorada com uma folha de pagamento de 12 profissionais trabalhando para nós. É por isso que a gente reitera aqui a necessidade de doações. Qualquer que seja o lugar, qualquer que seja o tipo de doação, nós estaremos aqui sempre dispostos e prontos a receber. Se você um dia tiver vontade de falar conosco, nós estamos por aqui. É isso, né, Renato? Realmente nós precisamos, começamos o mês devendo já toda essa folha de pagamento, né? A creche hoje ela tem uma despesa mensal em torno de R$35.000. E se a gente pegar hoje, como é que a gente consegue juntar esses R$35.000? É justamente contando com você. Você é a pessoa que pode nos ajudar. A gente recebe muita doação de roupa, muita doação de alimento. Então, assim, receber o arroz, o feijão, o leite, isso é muito importante para nós. Mas, por exemplo, itens de geladeira, ninguém doa. Você não compra uma peça de carne e deixa no porta-mala do seu carro para a hora que você tiver tempo deixar aqui na creche. Então, essa carne a gente precisa comprar. Essa manteiga, a margarina a gente precisa comprar. Os frios a gente precisa comprar. E para comprar a gente precisa de dinheiro, né, Jair? Precisamos de dinheiro, muito dinheiro. E outra coisa, Renato, que a gente não pode esquecer também, devemos ter um agradecimento especial, são nossos diretores, né? Aquelas pessoas que estiveram conosco desde o sonho, quando o sonho começou a ser colocado em prática, e pessoas que nos acompanham até hoje. Não podemos esquecer deles, né, Renato? De forma alguma. Eu não vou citar nomes porque eu estaria sendo injusto com alguém que eu vou acabar esquecendo, porque realmente são muitas pessoas, né? A gente tem uma diretoria montada com o presidente, que hoje é a Fabiana, né? O vice-presidente, que é você, né, Jair, que está aí à frente do projeto comigo já há tanto tempo, e todo um pessoal envolvido, direto ou indiretamente, no nosso dia a dia, né? E em busca dessa manutenção da Alvorada, né? E são pessoas que realmente de influências, assim como você, né, uma pessoa bastante influente no mercado farmacêutico, da onde a gente tem aí bastante entidade que nos ajudam já, como distribuidores de medicamento, indústrias, algumas farmácias, a própria Rede Total. Então, assim, são pessoas importantíssimas nesse elo de ligação com a instituição.
Então, a diretoria da Alvorada, abençoada por Deus sempre, né, que faz aí esse resultado que a gente tem hoje. Eu acho que nós precisamos aproveitar esse momento, Renato, deixar aqui do fundo do coração nosso agradecimento a todos esses que você citou. Eles realmente são merecedores desse nosso muito obrigado do fundo do coração. Sem vocês todos que o Renato falou, sem citar nomes, nós não teríamos chegado aqui com certeza, né, Renato? Isso de forma alguma. Chegado. Vamos agora falar de um negócio interessante, Renato, premiações. Nós já passamos aqui por momentos ótimos, momentos não tão bons, momentos ruins, e passamos por momentos curiosos, inclusive com algumas premiações. Um dia nós recebemos uma premiação, nós estávamos entre as 100 melhores entidades do Brasil. Aí fomos a São Paulo, eu e você receber essa premiação. Aí voltamos de São Paulo nas nuvens. Imaginamos que se nós anunciássemos isso para a comunidade, ia formar fila de gente querendo nos ajudar, né? Esse era o nosso sentimento quando saímos da premiação, 100 melhores, entre as 100 melhores do Brasil. Conta para nós, Renato, o que aconteceu com essa felicidade toda que nós tivemos? Na realidade foi um aprendizado, né, Jair? A gente aprendeu que o corpo a corpo vale muito mais do que toda aquela fantasia, né? É muito gratificante, não tenha, né, dúvida nenhuma. Nós nunca montamos uma instituição esperando um dia algum tipo de reconhecimento, alguma premiação. Nós tivemos aí algumas premiações importantes nós fomos 2 vezes contemplados com o Prêmio Itaú Unicef, né, que é uma parceria feita junto com a Escola do Estado, onde essas crianças estudam. E teve essa da revista Época, que premiou aí as 100 maiores instituições do país. 100 melhores, as 100 melhores, né? Cada uma na sua categoria. E o que foi interessante é que nós voltamos de lá e, vamos divulgar isso, né? Vamos mostrar para esse pessoal todo, principalmente de Ribeirão Preto, que aqui em Ribeirão, como nós somos a única, né, fez parte dessa premiação, nós então fizemos aí um investimento numa revista da cidade. Fizemos uma matéria de página inteira para divulgar essa premiação, com todas as informações possíveis para aquelas pessoas que quisessem nos ajudar. Então investimos um dinheiro alto na época, se eu não me engano foi na casa aí de 17, 18 mil reais. E para nossa surpresa, nem um telefonema sequer, né, Jair? Ninguém ligou, nem para falar que viu a reportagem. Imagina se for feito alguma coisa para doar. Então a gente aprendeu com isso que esse bate-papo que nós estamos tendo aqui gera um retorno muito mais positivo do que uma matéria no jornal, na revista ou na própria televisão, né? Renato, isso é muito interessante. Foi uma tremenda decepção, né? Aquilo que nós imaginávamos, que iríamos ter filas de gente nos ligando e querendo saber da creche Alvorada, mas nós não tivemos uma ligação para contar a história, nem dizendo que viu a matéria. Então, realmente, eu falo muito, gente, a caridade está no DNA da pessoa, está no coração. Porque quando você faz caridade e você tem uma dificuldade, ou parece uma dificuldade na vida, a primeira coisa que você faz é deixar de fazer a caridade. Porque aquilo lá está te incomodando, é um valor que você tira da tua vida. Então a primeira coisa que você faz é desistir da caridade. Então a gente fica muito atento a isso, são lições, como o Renato disse. Então não adianta, ou você fala com a pessoa no corpo a corpo, olho no olho, e a pessoa tem no coração o DNA de ajudar, de caridade. Aí sim é mais fácil. Tá? E aí, Renato, já em ritmo de encerramento, nós podíamos ficar aqui contando a história da creche o dia inteiro, né, Renato? Temos histórias para contar e cada coisa que aconteceu conosco. E nesses 11 anos, a gente já teve turbulências, emoções, alegria, já choramos, já rimos, já sofremos. Maravilha. Aí eu pergunto para você, Renato D'Aloia, você faria tudo de novo? Com certeza absoluta, Jair. Faria tudo de novo e não mudaria nada. Eu não mudaria nada, eu faria da mesma forma que nós fizemos. Por quê? Porque nós fizemos com o coração. Quando você faz com o coração, não existe planejamento.
né? É diferente de você administrar a rede total. Você precisa se planejar, você precisa ver o que aconteceu, você precisa melhorar, você precisa Conhecer o conhecer mercado. mercado, trocar pessoas, investir em pessoas. É claro que aqui a gente investir em pessoa é o que a gente faz. Só que aqui a gente faz com o coração. Existe um CNPJ, é uma instituição extremamente muito bem montada e equipada, é uma instituição que está em acordo com todas as esferas municipais, estaduais e federal. Só que para fazer a parte de papelada são essas pessoas, essas equipes que a gente vai contratando, pessoas que a gente vai colocando, mas a caridade, é que nem você falou, é só com o coração. Então eu faria tudo de novo, né? Começaria do zero de novo, faria as marmitas novamente, sabe? E eu acho que eu vou até te falar o que eu ganho com tudo isso. Eu ganho em entrar na instituição e ver essas 135 crianças sorrindo, em ver essas crianças se alimentando, em ver essas crianças indo e voltando da escola, porque esse é um fator determinante para que elas estejam aqui. Ela só vem para cá se ela estiver frequentando a escola. Então, olhando para essas crianças e vendo as oportunidades que a gente pode criar na vida delas, né? Então, eu faria tudo novamente, aqui ou em outro lugar, sem sombra de dúvida. E eu vou contar um segredo para você. Eu aceitaria de novo o seu convite e faria junto com você tudo de novo que a gente fez. Com certeza faria tudo de novo. Que bom, né, Jair? Que bom. Renato, para terminar o nosso papo, é possível que muitos empresários, muita gente do mundo empresarial estejam nos assistindo nessa entrevista. Que recado você deixa para eles, Renato? Você já falou que é muito melhor, faz mais bem para quem dá do que para quem recebe. Mas que recado você deixaria no fundo, de olho a olho aqui nos empresários que estão no seu, todo mundo que está nos assistindo, que recado você deixa para a gente terminar a entrevista, Renato? Jair, o que eu posso falar, né? Eu tento sempre falar com o coração, realmente, nunca com a razão. Então, você que está nos assistindo aí, que está vendo e conhecendo um pouquinho da história da Creche Alvorada, eu queria primeiro fazer um convite para você, que você venha conhecer a Creche Alvorada. Eu queria que você tivesse a oportunidade de saber do que a gente está falando, né, Jair? Eu acho que mais importante do que começar a ajudar é você saber quem você está ajudando, o porquê que você está ajudando, qual é a diferença que você pode fazer, não para a instituição, mas a diferença que você pode fazer para cada criança dessa, para cada jovem desse, qual é a oportunidade que você pode criar para essa família. É muito fácil a gente ficar procurando culpado, né? A gente culpa o governo, culpa o prefeito, culpa o presidente, culpa os deputados, culpa o STF agora, que é a bola da vez. Mas e nós? O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo para mudar isso? Nós não temos influência lá, nós não vamos conseguir mudar nada deles. Agora nós temos influência aqui, no nosso quintal. Onde é o nosso quintal? É onde a gente vive, é a comunidade que nos rodeia. Então eu queria convidar vocês a fazer a experiência da caridade, a experiência da ajuda ao próximo, né? Você, como empresário, pode nos ajudar muito, sim. Ajudar financeiramente, com doações de bens, com uma palestra, por exemplo, já a gente não teve, né? Desculpa, eu vou voltar um pouquinho. A gente tem dentro da creche o GEDOT, que é o grupo de apoio ao primeiro emprego, que a gente ajuda os jovens a partir dos 15 anos a se preparar um pouquinho para o mercado de trabalho. E o que é muito legal? É você, empresário, vir aqui fazer uma palestra com essa molecada. Eles adoram a receber os convidados e ver a sua história de sucesso. Então você pode nos ajudar também com isso. Então as portas da Alvorada estão sempre abertas, né, para receber a sua visita, e eu tenho certeza, a partir do momento que você entra ali, se o seu olho brilhar, como o de muitos brilham, você vai iniciar aí um processo de ajuda ao próximo, que eu tenho certeza que você não vai querer mais abrir mão disso, porque é muito gratificante. Quando você vê ex-aluno, Jair, da Alvorada, que a gente já está com esse período, nós temos hoje um funcionário da Alvorada, que é o Cleiton, que ele entrou na primeira turma. Então ele começou aqui na Alvorada como primeira turma e hoje ele é funcionário.
Nós temos aqui meninas e meninos, já adolescentes, que através dos projetos sociais de esporte, de música, hoje fazem faculdade. Quando que há 10, 12 anos atrás eles imaginavam estar numa faculdade? Não sequer passava pela cabeça deles. Quando eles poderiam imaginar que eles fossem estudar numa escola particular, quando a gente conseguiu bolsa de estudo também através da Alvorada. E a gente só consegue isso tudo com a sua ajuda. A gente só consegue isso tudo com a sua colaboração. É você que pode nos ajudar a transformar a vida de toda essa meninada, de toda essa comunidade. Esse é o recado, Jair, que eu deixo para quem nos está assistindo aí. E aquele que quer continuar sonhando, junto comigo, junto com o Jair, o que não falta é nuvem lá em cima para a gente elevar os nossos sonhos, né, Jair? Renato, infelizmente o tempo é rápido, o tempo é muito ágil e já acabou o nosso tempo. Mas eu te agradeço de coração por ter participado dessa entrevista, por ter permitido que eu sonhasse o seu sonho junto com você. Te agradeço mais uma vez por isso. Muito obrigado, foi um prazer imenso ter você aqui. Eu que te agradeço, Jair, pela oportunidade e pela valiosa ajuda. Valeu. Que Deus te abençoe. Amém, nós todos. Programa Dose de Prosa, com Jair Beloubi. Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes.